Olá amigos, bem-vindo ao projeto Aprender Flex. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês uma videoaula sobre o software OpenProj, que nós vamos utilizar para gerenciar aqui as fases do nosso projeto, tá ok? Bom, OpenProj, se vocês quiserem, aqui é o site onde vocês vão conseguir informações, fazer o download e dá para vocês pesquisarem bastante sobre o software. OpenProj é uma ferramenta muito boa para que a gente possa desenvolver projetos, tá? Eu vou fechar aqui. Bom, vamos voltar aqui ao nosso OpenProj. Vou dar dois cliques em OpenProj e a primeira coisa que ele vai perguntar para mim é se eu quero abrir ou se eu quero criar um projeto. Eu vou clicar em criar um projeto. O nome do projeto eu vou dar escola, tá? E o gerente eu vou dizer que é HSD. Eu vou dizer que a data do início desse projeto vai ser hoje. Se eu quisesse mais alguma informação, eu colocaria essa informação de alguma nota aqui, por exemplo, projeto Aprender Flex. Muito bem, então ok. Bom pessoal, a primeira coisa que nós vamos definir aqui é qual é o período de trabalho que a gente vai utilizar o nosso projeto. Então a gente precisa definir aqui o período, tá? Onde é que eu vou fazer a definição? Eu vou aqui onde tem ferramentas, alterar período de trabalho. E o software está me dizendo que automaticamente ele entra no período padrão. O período padrão eu não vou poder trabalhar no domingo e nem aos sábados. É período de deputado, né? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? No nosso caso, nós vamos trabalhar 24 horas. Então não temos aqui período definido. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então seria 24 horas por dia. Então essa é a alteração que eu tenho que fazer primeiro, tá? Bom, feito essa alteração, eu vou mandar salvar aqui o nosso projeto para que a gente não possa ter nenhum problema em relação a perder esse projeto, tá? Eu vou dar o nome como escola POD e vou mandar salvar. Bom, muito bem, então agora nosso projeto está salvo, mas não tem ainda nada dentro dele. Vou começar a colocar um item aqui para vocês terem ideia. Então vou colocar o primeiro item, que eu vou chamar de planejamento. Bom, muito bem, coloquei o primeiro item, planejamento. Vou dizer que o meu segundo item, tá, vai ser análise. O meu terceiro item desse projeto eu vou chamar de desenvolvimento. E assim sucessivamente eu vou colocando as fases que eu acho que seja interessante do projeto. Bom, só que tem um detalhe, dentro de planejamento eu preciso colocar subitens, ou seja, no planejamento eu vou estar definindo quem é a minha equipe, vou definir qual é o meu cronograma de trabalho e como é que eu vou concluir quando é que eu vou concluir essa fase. Então eu preciso colocar 3 subitens aqui dentro. Como é que eu vou fazer isso? Seleciono a linha, ponho inserir e ponho aqui na opção nova tarefa / recurso. Coloquei uma nova tarefa. No planejamento eu vou dizer que eu tenho a primeira fase, que vai se chamar definição da equipe. Bem, muito bem. A partir do momento que eu coloquei definição da equipe, o que aconteceu? O item definição da equipe passou a ser o 2, o análise o 3, o desenvolvimento o 4. Não é isso que eu quero. Eu quero que definição da equipe seja o item 2.1. Então, para que isso funcione, eu vou selecionar essa linha, vou clicar aqui em cima desse botão recuo à direita. O que aconteceu? Automaticamente definição da equipe agora é um item de planejamento, tá?
Então eu vou colocar mais um item aqui, inserir nova tarefa, e vou dizer que eu tenho, além da definição da equipe, eu tenho que definir cronograma de trabalho. Muito bem, mas eu ainda tenho uma outra tarefa que eu vou chamar de, vamos lá, inserir nova tarefa. Vocês vejam que não precisa mais eu recuar, ele automaticamente já entende que o de cima é um recuo, ele coloca sendo recuo também. Aqui eu vou finalizar a fase, ou seja, eu vou finalizar o planejamento, tá certo? Só que tem um detalhe, nós temos aqui períodos, ou seja, para eu definir a minha equipe, eu vou definir dia 7. Para eu definir meu cronograma, eu vou definir o cronograma de trabalho do dia 8 até o dia 12. Muito bem. E eu vou definir a minha finalização da fase no dia 13, do dia 13 ao dia 13. O que aconteceu aqui? Ele automaticamente está criando aqui um pequeno gráfico mostrando aqui para mim o passo a passo, tá? Como é que vai ser demonstrado isso a nível de gráfico, tá? Ele está mostrando aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima, ele vai me mostrar alguns estilos, por exemplo, mostre linhas. Ele está demonstrando as linhas, ó, que são iguais aqui. Por exemplo, a definição da equipe vai ser nesse períodozinho pequeno aqui. A definição do meu organograma de trabalho, vou aumentar um pouquinho aqui, organograma de trabalho vai ser nesse período. Já a finalização da fase vai ser aqui, ok? Bom, nessa janela aqui, aliás, nesses botões aqui, eu posso dar uma verificada no que a gente chama de EAP, tá? O que é? Estrutura analítica do projeto, tá? Ele vai estruturar aqui analiticamente. Por exemplo, planejamento é quem manda em definição da equipe, em definição do cronograma de trabalho, e aqui ele está dizendo o custo, tá? Bom, vamos voltar aqui. Aqui onde tem projeto, informações do projeto, vocês podem colocar aqui a parte de custos que vocês vão poder trabalhar, dizendo depois quanto custa as operações. A gente utiliza muito isso aqui para definir aqui as nossas fases de projeto. Ok, pessoal? Foi só para dar uma ideia básica a vocês do como o OpenProject trabalha. Eu espero que nas próximas videoaulas a gente vai definir aqui o nosso planejamento e vou estar demonstrando para vocês o planejamento completo, tá? Todo o nosso projeto definido aqui com as suas respectivas fases. Ok, pessoal? Vamos salvar aqui, vamos fechar. E obrigado pela colaboração de todos vocês.